Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, o ensinamento é na verdade uma palestra de Meixo Sama sobre o ensinamento Terapia de Purificação, um tratamento científico, em janeiro de 1954. A primeira parte se chama Dificuldades na compreensão do assunto. Explicar a terapia de purificação como um tratamento científico é bastante difícil, pois não se trata nem de ciência, nem de religião. Acredito que todos devam ter compreendido a leitura desse ensinamento, mas de qualquer forma, a partir de agora, não vai ser nada fácil a exposição mais detalhada de seus conceitos. Faltam-me termos mais apropriados, justamente por ainda não ter sido estabelecido um tratado específico sobre o assunto, o que me leva a poder explicá-lo até certo ponto, porque não disponho de outras palavras para levá-lo adiante. Inclusive, foi por essa razão que procurei escrevê-lo de modo bem simples, exatamente para que vocês pudessem entendê-lo através da própria prática. O tema a seguir é sobre espírito e matéria. Em primeiro lugar, devemos estar plenamente cientes de que o ser humano é constituído por espírito e matéria. E a partir disso, precisamos entender que as toxinas existentes no corpo físico se refletem espiritualmente na forma de nuvens. O que quer dizer que as impurezas, partindo da matéria, encaminham-se para o espírito, envolvendo-o total ou parcialmente. E então, ao serem eliminadas as nuvens espirituais, tal processo de limpeza ocorrerá inclusive no corpo físico, o que fará com que as toxinas nele presentes acabem desaparecendo também. Temos, portanto, uma ação vertical, isto é, que parte do espírito para só depois atingir a matéria. E quando vocês entenderem perfeitamente como se processa a verticalidade, daí terão plena compreensão do ensinamento Terapia de Purificação, um tratamento científico. O próximo tema se chama Ação Horizontal e Vertical. A ação horizontal parte da matéria para atingir o espírito, portanto, é material, e daí o motivo de não resolver os problemas, muito menos as doenças. Por outro lado, a ação vertical segue a lei do espírito precede a matéria, o que acarreta a melhora do lado espiritual e, consequentemente, leva à cura das doenças, que, por sua vez, manifestam-se na parte física correspondente do corpo. A partir da adoção desse ponto de vista, podemos afirmar que a verticalidade é espiritual e corresponde ao bem, e de forma inversa, a horizontalidade, então não passa de uma ação material, que se fundamenta no mal. Daí também a razão de o mundo de hoje corresponder a um estado infernal, dominado por uma civilização horizontal, ateísta, fundamentada unicamente na matéria, sem a contrapartida da verticalidade. Teísta e que, portanto, admite Deus e a espiritualidade. Agora vamos falar sobre o tema diferenças marcantes entre horizontalidade e verticalidade. Por ser uma ação material, a horizontalidade não tem alma, nem sequer a firmeza da estrutura óssea de uma coluna vertebral. E daí a razão de não ter sido capaz de estabelecer a verdadeira civilização. Por sua vez, a verticalidade corresponde a uma ação espiritual, possui alma e uma força tão poderosa que, partindo do céu, é capaz de atingir e atravessar todo o eixo do globo terrestre. No entanto, é necessário considerarmos o seguinte: caso a horizontalidade não existisse, teria sido impossível o próprio desenvolvimento da civilização materialista. Em resumo, somente com a verticalidade não teríamos tido a expansão da cultura humana no mundo.
Portanto, foi necessária a presença de ambas. Basta lembrarmos que, em tempos remotos, o domínio absoluto cabia à atividade vertical. Mas então, para possibilitar o desenvolvimento da cultura materialista, Deus acabou buscando incentivar o trabalho horizontal, embora não fosse sua intenção levar os homens a se inclinar unicamente para um desses lados. O tema a seguir se chama A Verdadeira Civilização. A verdadeira civilização será aquela em que verticalidade e horizontalidade se cruzarão, sendo que a tarefa de estabelecer tal cruzamento é minha, através do trabalho da instituição. E daí a razão de eu realizar tarefas diferenciadas, como a agricultura da grande natureza e a fundação de museus, por exemplo. Atividades opostas, bem diferentes umas da outra. Entretanto, ambas são grandiosas e amplas, aparentemente difíceis, mas por outro lado, fáceis de serem realizadas, e todos os que não partirem de ideias preconcebidas serão capazes de entendê-las com a maior facilidade. Inclusive, aqueles que se mantêm arraigados a pensamentos já ultrapassados também compreenderão o meu trabalho, desde que abandonem suas antiquadas ideias. Agora vamos falar sobre o poder do sol espiritual. Conforme escrevi no ensinamento, terapia de purificação, o tratamento científico, o poder do sol espiritual se manifesta através de mim, para só daí então se expandir para toda a humanidade. E como sempre digo, tal processo se dá porque a era do dia está chegando, ao mesmo tempo em que a era da noite está bem próxima de seu fim. Contudo, esse é um fenômeno de difícil compreensão, já que corresponde a uma mudança que, além de ocorrer no reino espiritual, jamais foi experimentada antes pela humanidade em qualquer era. Então, por ser uma teoria assim tão nova, seu esclarecimento se torna muito mais complexo, o que acaba fazendo com que todos fiquem surpresos, sem entender muito bem do que se trata ao entrar em contato com ela pela primeira vez. No entanto, desde antigamente, homens grandiosos fizeram referências a essas mudanças tão marcantes, e eu não tenho a menor dúvida a esse respeito. Porém, faltou-lhes o poder do sol espiritual, que não chegou a se manifestar no decorrer da Era da Noite, período em que a luminosidade provinha da Lua, o que impediu inclusive os mais fortes de demonstrarem força, já que só eram capazes de enxergar e pregar a verdade até certo limite. Tema: Importância da leitura. Espero que todos tenham compreendido bem este ensinamento. Mas, se ainda restarem dúvidas, é porque sua leitura ainda não foi suficiente. Nesse caso, aconselho a fazerem-na repetidas vezes, o que com certeza vai levá-los a uma compreensão muito mais clara. Agora o tema é sobre mudança da noite para o dia. Explicar tal mudança é bastante difícil, porque não há nada em que eu possa me basear, já que ninguém até agora falou sobre esse assunto. Então, trata-se de uma teoria cujos conceitos são absolutamente novos, razão pela qual procurei escrever este ensinamento, que agora está terminado, tentando facilitar ao máximo o seu entendimento. Dentre todas as ideias propostas, a que apresenta a maior dificuldade de compreensão é a que diz respeito à relação entre noite e dia. Tomemos como base uma escala que nos apresente várias etapas do mundo espiritual, subdivididas em grandes, médias e pequenas, cada qual correspondendo ao número de anos que as compõem, os quais
podem ser representados por dezenas de milhares, por 100, por 10 ou até mesmo por um ano, ou ainda por alguns meses somente. Em cada uma dessas etapas, ou seja, nas maiores, nas médias ou nas menores, temos a alternância entre dias e noite, que também se subdividem em 3 estágios distintos, a saber: 5, o fogo; 6, água; e 7, terra. Em outras palavras, isso quer dizer que existem períodos de alternância entre noite e dia, onde ora temos a predominância da energia do fogo, ora a da água, ora a da terra. E olhando-se o mundo sob esse prisma, podemos observar, pelos próprios períodos históricos, que temos a alternância de momentos de paz com outros de destruição e guerra, para novamente haver um novo período de construção, com cada um deles sempre equivalendo ao predomínio do fogo, da água ou da terra. Outro relevante ponto a ser considerado é que, caso nos aprofundemos nesses conceitos, chegaremos à conclusão de serem explicações que não têm fim. Inclusive, não há a menor necessidade de conhecermos tudo a respeito desse assunto, principalmente porque o ponto mais importante a ser sabido é que, a partir de agora, o mundo da noite vai se transformar em era do dia, pois no plano espiritual, onde até então havia o predomínio do espírito da água, o poder do fogo está se tornando cada vez maior. Em outras palavras, isso significa que a escuridão vai se converter em luminosidade, ou seja, a noite vai se tornar dia, mudança que trará como consequência o aumento das purificações, assunto ao qual sempre me refiro. É só isso que vocês precisam saber. Por outro lado, como resultado dessas transformações, o conceito sobre a cura das doenças torna-se muito mais claro. E acredito que até os membros mais antigos já estejam suficientemente esclarecidos quanto às noções de restabelecimento da saúde e o surgimento de purificações. Mas no momento, meus escritos estão voltados muito mais aos principiantes, com o intuito de que não lhes reste qualquer dúvida a respeito do assunto em questão. Como já disse anteriormente, se vocês lerem repetidas vezes este ensinamento, irão descobrir a verdade, pouco a pouco, e também perceberão rapidamente que tudo tem seu próprio ponto focal, o que quer dizer que, ao encontrarem a chave do esclarecimento de alguma questão, os demais pontos relativos a ela também se tornarão claros. Portanto, basta lerem e estudarem este ensinamento, sempre levando em consideração esse espírito de compreensão. Tema: Poder do fogo espiritual. O poder do fogo provém do sol espiritual e chega até mim. Esse também é um processo difícil de ser explicado, mas não há outro jeito de esclarecê-lo, senão afirmando que me encontro ligado ao sol espiritual. Em outra oportunidade, voltarei a abordar esse assunto de forma mais detalhada. Embora não seja fácil de afirmar, trata-se de um processo científico-espiritual. Hoje, ao se abordar assuntos que digam a respeito à ciência, vemos que os seus conceitos vinculam-se apenas ao visível, o que, inclusive, esclarece a dificuldade da aceitação de novas ideias científicas, que se fundamentem também no material. Mas essa verdade sobre o poder do fogo espiritual é ciência invisível, que pode ser comprovada, entendida e aceita por qualquer pessoa de mente mais aberta. Na realidade, quando irradio para o local onde se manifesta uma doença,
O fogo espiritual cura, porque dissolve as nuvens do espírito. Refiro-me àquelas moléculas formadas na água espiritual impura, e que de fato são partículas nocivas que se assemelham às toxinas existentes no corpo físico, cuja origem se dá pelo uso de medicamentos injetáveis, ou mesmo por aqueles que ingerimos via oral, os quais se espalham pelo nosso corpo e, por fim, solidificam-se pouco a pouco, em determinados pontos onde acaba havendo a manifestação de dores ou inchaços. Na verdade, as toxinas decorrentes do uso de remédios transformam-se em nuvens e acumulam-se na forma de partículas nocivas, em suíço, espírito da água, o que o torna impuro, exatamente no local correspondente à parte física na qual surgem os sintomas da doença. E temos a mesma ocorrência quando alguém sente rigidez nos ombros, o que nada mais é do que o excesso de concentração de partículas nocivas solidificadas no suíço, que acabam se refletindo no corpo. Então, ao se ministrar terapia de purificação, a poderosíssima força do fogo espiritual que sai da palma da mão, aliás, força muito maior que a da bomba atômica, atinge o local e ali queima aquelas partículas nocivas que se solidificam no suíço impuro. Mas, pelo fato de essas partículas serem tão minúsculas, torna-se impossível detectá-las por meio de microscópios. Porém, na verdade, elas são queimadas, transformam-se em cinzas, até serem finalmente eliminadas por catarro, pus, diarreias ou outros meios. E uma vez destruídas pelo poder do fogo espiritual, essas partículas impuras perdem seu poder ativo, deixando de provocar sofrimentos e também não mais irritando os nervos do corpo. Mas ainda assim, permanecem na forma de cinzas semelhantes a um cadáver. E caso contrário, se continuarem vivas, vão ficar se mexendo pelo corpo, provocando os mais diversos tipos de dor ou mesmo outros sintomas patológicos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. No nosso site www.institutoserdesperto.org temos diversos cursos, onde você poderá entender os grandes segredos ocultos, até então, sobre esta terapia do grande mestre Okada. Lá você vai entender sobre como ela funciona e como realizar de forma correta, diretamente no ponto focal de cada doença. Também temos um curso exclusivo e inédito sobre o juízo final, onde você aprenderá como passar por esses momentos de grandes tribulações.